Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Azalea, Rhododendron cinza. Anteriormente, as azaleias eram chamadas de espécies de plantas decíduas e plantas perenes, mas, recentemente, tem havido uma tendência de se referir às azaleias apenas um subgênero, Rhododendron cinza, que se originou do rododendro indiano. Ela cresce em florestas úmidas e frescas, onde há muita chuva e neblina. Portanto, a principal condição para manter a azaleia em condições ambientes é o excesso de umidade. Há uma série de outras restrições para as azaleias, sobre as quais falaremos em detalhes. Cuidados em condições domésticas. O florescimento das azaleias no inverno refrescará a atmosfera em qualquer ambiente. Mas há apenas um problema. A planta é bastante caprichosa e a qualquer momento está pronta para secar. Portanto, você terá que se esforçar para criar condições o mais próximo possível do natural, para que ela lhe conceda sua beleza. Localização e iluminação. As azaleias são plantas que gostam de luz, mas a luz solar direta pode causar danos irreparáveis. Portanto, não é aconselhável colocar um vaso de Rhododendron cinza em uma janela voltada para o sul. Mas mesmo na parte leste e oeste, será necessário sombrear o arbusto com pelo menos um pedaço de gaze. E em outubro a novembro, tente iluminá-lo ainda mais, pois é nessa época que os botões se desenvolvem ativamente. No verão, você pode levar com segurança o vaso com azaleia para o terraço e até mesmo cavar junto com o recipiente em um local ligeiramente sombreado. Dessa forma, você protegerá o arbusto dos raios escaldantes do sol e, se houver uma chuva quente, nada de terrível acontecerá ao hóspede indiano. Temperatura no outono e no inverno. As azaleias se dão bem a uma temperatura baixa de 10 a 14 graus Celsius. Quando os botões estão se formando, é necessário reduzi-la para 8 graus. Na época da floração, você pode adicionar até 16 graus Celsius. Se a temperatura do cômodo cair para 6 a 8 graus à noite, isso só beneficiará a planta. Ela pode ser colocada entre os caixilhos das janelas para mantê-la fresca. Se a tiver levado para uma varanda ou para o exterior no verão, traga-a para dentro de casa antes de ligar o aquecimento para dar a ela a chance de se adaptar às condições do ambiente. O verão quente é uma época desfavorável para o Rhododendron cinza. Se a sua varanda estiver voltada para o sul e não for possível enterrar a planta no quintal, ligue o ar-condicionado a 20 graus ou ventile constantemente o ambiente. As azaleias não têm medo de correntes de ar. Rega. O jacarandá é uma planta que adora a água e requer bastante rega. Certifique-se de que o solo no vaso não seque. Sempre use apenas água da chuva, do gel ou de rios. Se você tiver que usar a água da torneira, deixe descansar por 2 dias. É recomendável adicionar uma pitada de ácido cítrico à água de irrigação. Faça isso 1 ou 2 vezes por mês. Em todo caso, a água deve estar em temperatura ambiente. Com o início do outono, os intervalos entre as regas devem ser aumentados. Ao usar sola de turfa, de tempos em tempos providencie um banho de arbusto, mergulhe completamente na água e mantenha-o por algumas horas para que o torrão de terra fique bem encharcado de umidade. Se não for possível mergulhar todo o arbusto, pelo menos mantenha-o em uma bandeja funda. Nunca solte o solo do vaso. As raízes da azaleia são tão delicadas que podem ser danificadas. Regue com frequência e em abundância durante a primavera e o verão. Você também pode colocar o vaso em uma bandeja com cascalho cheio de umidade vital. Mas não se esqueça de que o excesso de umidade no vaso pode causar apodrecimento. Uma camada de argila expandida no fundo do vaso ajudará a evitar isso. Umidade do ar. Com o início da estação de aquecimento, o rododendro deve aumentar a umidade. Pulverize a planta em dias claros. No verão, o solo no vaso deve estar úmido o tempo todo. Além disso, borrife regularmente a coroa com água macia. Isso deve ser feito de manhã e à noite. Você também pode colocar um saco de celofane úmido por algumas horas para proteger a azaleia do ressecamento. Solo. A planta que adora ácido deve ser mantida em um vaso com uma mistura de 2 partes de terra de coníferas, uma parte de turfa e uma pequena porção de areia de rio. Se não quiser se preocupar com isso, compre uma mistura de solo pronta. Solo de uso adequado, substrato para rododendros ou hortênsias. Procure o rótulo.
For acidopílico plantas para plantas acidófilas. Isso é exatamente o que você precisa. Fertilizantes e adubos. O rododendro cinza requer fertilização com fertilizante para azaleia 2 vezes por mês no verão. Quando os botões se formarem, adicione fósforo e potássio. E o nitrogênio deve ser deixado de lado por um tempo, para que as flores não fiquem com um verde tempestuoso. No inverno, basta fertilizar 1 vez por mês. Quando ela florescer, não será necessário adicionar fertilizante ao solo. E na água para irrigação, adicione um pouco de fertilizante complexo. Antes da floração, quando os botões estiverem se formando, aplique superfosfato diluindo 1,5 grama de fertilizante em 1 litro de água. Quando a azaleia florescer, alimente-a 2 vezes por semana. Você pode borrifar uma solução fraca e dureia nas folhas. Em vazamento, escolha um vaso raso e largue para a roseira. É desejável que ele seja feito de argila. Coloque-a em um cachopote e preencha os espaços com musgo úmido. Não é necessário transplantar com muita frequência. 1 vez a cada 2 a 4 anos será suficiente. Isso se aplica às azaleias adultas. As plantas jovens requerem transplante anual. Após a floração, transfira o arbusto com a terra sobre as raízes, para não danificá-las. Certifique-se de que o colo da raiz no novo local não tenha sido coberto com terra. Adicione uma mistura de solo ácido nos espaços vazios do novo vaso e regue. Poda após a floração. Os cimos precisarão ser podados antes do transplante. Isso estimulará a ramificação e os novos ramos acabarão desenvolvendo brotos. Se você perdeu o momento e os brotos se estenderam, corte-os, pois os botões de flores não terão tempo de se formar. Você também terá que se livrar dos caules fracos e daqueles que cresceram demais para dentro do ambiente. Não deixe o arbusto muito exuberante, caso contrário ele florescerá mal. Corte os brotos jovens, deixando de 4 a 5 folhas. Mas se elas aparecerem perto dos botões de flores, não se esqueça de removê-las. Moldagem da coroa. A coroa do rododendro pode ser moldada em 2 direções, de acordo com o seu desejo, na forma de uma árvore ou de um arbusto. Se quiser obter o formato de uma árvore, escolha o galho mais plano e corte o restante dos brotos. Nesse caso, forma-se um tronco, que deve ser amarrado a um suporte e constantemente girado em torno do eixo, para que a planta receba luz de maneira uniforme. Quando o tronco tiver crescido o suficiente, aperte o topo e a árvore começará a soltar galhos, formando uma copa. Aperte também os brotos laterais regularmente para obter um formato de bola. Para formar um arbusto, belisque as mudas quando elas atingirem uma altura de 10 a 12 cm. Os topos laterais também precisam ser pinçados. Não se esqueça de virar o vaso regularmente para que a azaleia se desenvolva de maneira uniforme. Lembre-se de que o rododendron cinza é venenoso. O suco de suas folhas pode causar corrimento nasal e até vômito. Portanto, use luvas. Floração. Para que a flor desabroche exuberantemente, é necessário criar condições ideais para a azaleia, o que é muito difícil de fazer em um apartamento. Mas você pode tentar. Em nenhum caso é possível manter o vaso perto da bateria. Nessas condições, o rododendro sofre uma falta catastrófica de umidade e pode secar, mesmo que tenha florescido intensamente antes. Para que a azaleia floresça a tempo, é preciso podar e beliscar os caules em tempo hábil. Não é necessário deixar muitos brotos. Caso contrário, a floração será fraca. Durante a floração, a roseira pode ser virada, transferida para outro local, mas, após a floração, certifique-se de retornar o vaso para o local onde ocorreu a brotação. Preste atenção à rega regular, à baixa temperatura ambiente, à iluminação suficiente e à remoção regular de florzinhas murchas, e a azaleia lhe agradará com uma floração longa, e o arbusto poderá ser salvo após a floração. Escolhendo uma azaleia. Normalmente, o rododendro cinza é comprado nas lojas em novembro, durante a floração. Escolha um arbusto com botões verdes ou botões que já tenham florescido, mas certifique-se de que haja uma grande quantidade deles. Se você escolher um arbusto com muitos botões, a planta ficará satisfeita com um longo período de floração. Certifique-se de que o solo não esteja muito seco ou muito encharcado. Ele deve ser moderadamente úmido. Agite a flor para garantir que as folhas não estejam caindo. Elas não devem estar muito secas. Caso contrário, o animal pode marchar rapidamente. Folhas grandes e escuras indicam o uso de fertilizante hormonal. Essa compra não deve ser feita. Verifique se há danos, manchas, teias de aranha ou insetos. Recuse flores grandes e muito pequenas. As pequenas podem não ser fortes o suficiente para sobreviverem a um novo ambiente, e as grandes podem não sobreviver ao processo de adaptação. É aconselhável fazer uma compra imediatamente após a chegada das flores na loja. Mas, de qualquer forma,
As chances de as azaleias sobreviverem em casa são de apenas 50-50. Propagação. Em casa, as azaleias são geralmente propagadas por estacas ou divisão do arbusto. Sementes e enxertos não são recomendados para amadores, pois somente floricultores muito experientes podem fazer isso. Propagação por estacas. As estacas para propagação devem ser escolhidas semidecíduas, pois as verdes murcham rapidamente. Nas estacas selecionadas, os botões devem estar presentes. Seu comprimento deve ser de 5 a 8 cm. Você pode cortá-las até mesmo de um arbusto anual. Você pode começar a partir da segunda quinzena de fevereiro, mas é melhor fazer isso na primavera ou no primeiro mês do verão. Trata as estacas com Cornevin, mantendo-as na solução por 6 horas, e enraize-as em turfa ou solo de coníferas a uma profundidade de 3 a 4 cm. Cubra com um frasco de vidro ou polietileno. Regue regularmente e pulverize 2 vezes por dia, removendo o frasco ao saco. Mantenha a temperatura em 25 graus Celsius para permitir que as estacas enraizem. Depois de 1 mês e meio, plante as estacas enraizadas em vasos, lembrando-se de forrar o fundo com drenagem. Dividindo o arbusto. Um arbusto de 3 a 4 anos de idade durante o transplante pode ser dividido em várias partes, e cada uma delas pode ser plantada em um vaso. Faça isso com muito cuidado, para não danificar as raízes finas. Doenças e pragas. Monitore cuidadosamente para que a azaleia não seja atacada por pragas de todos os tipos. Isso pode ocorrer. Ácaro-aranha. Pulverize o arbusto com uma solução de sabão. O ácaro do morangueiro leva à formação de cancros nas folhas e ao aparecimento de botões pequenos e incapacitados. A traça da azaleia danifica as folhas e favorece a reprodução do mofo fuliginoso e do ácaro vermelho. Trate com inseticidas. A mosca branca da estufa deixa secreções açucaradas nas folhas. O trips de estufa espalha pontos marrons no arbusto. Os pulgões de estufa causam folhas retorcidas e crescimento atrofiado. O ácaro vermelho plano faz com que as folhas fiquem marrons e murchem. O escroto faz com que as folhas caiam. Use uma solução de água com sabão, que deve ser lavada com água e sabão após a aplicação. Para se livrar dos parasitas, use preparações químicas especiais, mas é melhor evitar que eles apareçam na planta tenra. Para fazer isso, a cada 10 a 12 dias, trate o arbusto com 1% de líquido Bordeaux. Erros de cuidado. Monitore cuidadosamente sua ala, e o próprio arbusto lhe indicará os erros de cuidado. O rododendro cinza deixa cair as folhas devido ao solo ressecado no vaso, ao ar seco ou sob a influência da luz solar direta. O amarelecimento das folhas e dos brotos indica excesso de calcário ou argila na mistura do solo. Substitua-o por sol de urze. Se as folhas marcharam e ficaram marrons, você não está regando a flor o suficiente. Mergulhe a planta na água de 2 a 3 vezes por semana até que o solo esteja saturado de umidade. As azaleias florescerão muito rapidamente se o vaso estiver próximo ao radiador. Pulverize as folhas com mais frequência. Se o crescimento parar, substitua o torrão por solo ácido. Sinais populares. Os ávidos azaleia afirmam, assim que um arbusto de rododendro cimos aparece na casa, as formigas desaparecem imediatamente e as mariposas não começam. Como você pode ver, é difícil cuidar dessa linda flor, mas se você cumprir todas as condições, a azaleia o agradará com sua extraordinária floração.